Oi, eu sou o Matheus e hoje eu irei fazer um resumo por capítulo do livro O Manifesto Comunista de Marx e Engels. Bom, o capítulo 1 se intitula como Burgueses e Proletários. Neste capítulo, Marx e Engels apresentam a história como uma luta de classes entre a burguesia e o proletariado. A classe burguesa é a classe que detém os meios de produção para a vida, como fábricas ou grandes propriedades de terra. E o proletariado é a classe que trabalha nesses meios de produção e que recebem salário. Bom, os dois autores também descrevem a ascensão da burguesia por meio da Revolução Industrial e também por meio da exploração dessa classe trabalhadora ou proletariado. Eles destacam também que existe uma natureza que muda ao longo da história das relações sociais na sociedade capitalista. Por exemplo, a classe proletária ela sempre vai se transformando ao longo do tempo. Na Revolução Industrial, ela era uma classe, a classe proletária era uma classe diferente da classe trabalhadora que ela é hoje em dia, por exemplo. Porém, continuam as mesmas relações sociais de ter a classe trabalhadora como uma classe que trabalha e que recebe salário, e a classe burguesa, que é a classe que detém os meios de produção, como empresas ou fábricas. Bom, vamos para o capítulo 2, intitulado como Proletários e Comunistas. Nesse capítulo, o Marx e Engels vão descrever a relação entre a classe trabalhadora industrial e os comunistas. Então, eles vão analisar o histórico da classe trabalhadora como agente revolucionário. Então, eles dão a vanguarda, eles dão o papel revolucionário inteiro para a classe trabalhadora, para conseguir tirar a burguesia como classe dominante e colocar a classe trabalhadora como classe dominante. Conceitos de classe dominante e classe dominada são que a classe dominada sempre é a classe que está sendo explorada, e a classe dominante é a classe que detém os meios de produção. Então, são essas as diferenças entre esses dois conceitos. Eles propõem a abolição da propriedade privada, que seriam os meios de produção, que seriam fábricas, indústrias, grandes propriedades de terra. E eles propõem também a criação de uma sociedade sem classes sociais. Como assim uma sociedade sem classes sociais? Quando você tira a classe que domina e coloca o proletariado não tem como agenda revolucionária explorar outra classe. Então, se você tem só uma classe, é uma sociedade sem classes, porque você vai ter uma classe só e meio que não vai haver mais a luta de classes. Então, o Estado, ele meio que perde a função dele. Então, essa é a teoria da sociedade sem classes. Eles enfatizam a necessidade de uma solidariedade internacional entre os trabalhadores, ou seja, um internacionalismo proletário. Tipo, todos os trabalhadores são nossos amigos. Nós temos que nos juntarmos com todos os trabalhadores do mundo para podermos conduzir uma revolução. Então, vão ser uma revolução localizada em vários lugares, porém precisam de uma organização dos trabalhadores em todos os países. Bom, após isso, iremos para o capítulo 3, intitulado como A Literatura Socialista e Comunista. Nesse capítulo, Marx e Engels criticam correntes socialistas contemporâneas. As correntes criticadas socialistas na época em que eles divulgam o manifesto, primeiro é o socialismo reacionário. Ele foi criticado por representar interesses de classes obsoletas. De classes que não possuem uma participação política, eles têm uma tendência a idealizar formas anteriores de sociedade, resistindo às mudanças necessárias. Por isso, o conceito de reacionário, porque é um conceito de reação a mudanças. O segundo é o socialismo conservador ou burguês. Ele é acusado de atenuar as contradições do capitalismo em vez de eliminá-las. Então, o socialismo conservador ou burguês, ele é um socialismo que não procura uma revolução, mas sim diminuir as contradições do capitalismo em vez de tirar o capitalismo de vez. Ele propõe reformas graduais e não questionam a estrutura do capitalismo em si. Depois vem o socialismo crítico utópico. Ele é criticado por oferecer visões idealizadas de sociedades futuras, sem pensar nos conceitos históricos nele determinados. É uma imaginação, uma forma de utopia, por isso o nome de socialismo crítico utópico, que eles pensam muito uma sociedade, só que eles não conseguem buscar as formas materiais que existem nessa sociedade. Eles afirmavam que o comunismo ele se propõe por ser científico, baseando nas condições reais e nas leis do desenvolvimento histórico. E é isso. E, em geral, o capítulo defende, ele rejeita abordagens utópicas que o Marx e Engels relacionaram ao socialismo utópico e defende uma análise materialista da sociedade. O próximo capítulo é o capítulo 4,
posição dos comunistas em relação aos partidos opositores. Neste capítulo, Marx e Engels abordam a relação dos comunistas com outros movimentos políticos, como os movimentos anarquistas e até os movimentos socialistas, tanto o crítico utópico, quanto o reacionário, quanto o burguês. E nesse capítulo também eles destacam a importância da luta de classes como uma contradição existente no capitalismo, no sistema vigente, e que ela só é superada através da revolução, através também de quando a classe trabalhadora tomar o poder. E ela existe enquanto existir capitalismo. E a abolição da propriedade privada, que seria o fim das indústrias e também o fim das grandes propriedades de terra. Ainda neste capítulo, Marx e Engels concluem enfatizando a necessidade da ação imediata por parte dos comunistas para a prática da teoria revolucionária e ainda declaram que a vitória do proletariado será fruto do avanço do capitalismo nos diversos países. Quanto mais avançado e quanto maior for o capitalismo em um país, ele será mais propenso à questão de crises econômicas cíclicas que acontecem no próprio sistema. Essas crises ocasionam as condições materiais e históricas para que a classe trabalhadora consiga ser o agente revolucionário e consiga fazer a transformação revolucionária na sociedade. A frase que sintetiza o internacionalismo proletário no final do livro é a frase mais icônica: proletários de todo o mundo unidos. O livro é um manifesto, então ele está repleto de críticas da antiga sociedade e críticas também de um socialismo chamado utópico por Marx e Engels, e também em cada capítulo ele possui uma afirmativa, ele possui uma frase, e a partir dessa frase Marx e Engels começam a expor os argumentos deles a fim de defender essa frase e a fim de instaurarem uma participação política, uma luta também. Esse livro é basicamente uma síntese de uma luta por participação política e também a síntese de mostrar a luta de classes, de demonstrar não só a luta de classes, mas também expor ela e indicar o seu significado histórico. Nele, não possui uma linguagem tão complexa e também tão filosófica como Marx fez nas suas outras obras, mas é um livro muito bom para se compreender e também para entender o contexto da época, e também foi o primeiro livro feito após o Marx e o Engels entrarem na Liga Comunista e para exporem também o ideal do próprio partido, da própria Liga, estava compondo e se formando naquela época. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele foi um vídeo que é um vídeo curto, é um vídeo pequeno, mas é um vídeo muito importante porque é importante as pessoas entenderem sobre esse livro. É um livro que expõe uma ideologia bastante complicada de se entender. E é bem isso. É mais para sair um pouco da academia, porque é um livro bem academicista. Poucas pessoas têm acesso a esse livro. Poucas pessoas têm interesse de entender sobre esse livro. Então esse resumo por capítulo, ele é pequeno de propósito, ele é curto. É mais para vocês terem um sumário das ideias mesmo principais. E é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. Valeu, valeu.